Meu nome, Ludemar Muniz Pessoa. Hoje, 29 de abril de 2015. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, em Tua presença, neste projeto, Senhor. Não sabemos o que há de acontecer, sabemos que o Senhor tem o domínio em Tuas mãos. Deus eterno, Deus santo, Deus justo, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, essas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te judeu abençoarem. Gênesis, capítulo 12, versículo 13. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as igrejas Assembleia de Deus, Missão, Ministério Madureira, Congregacional, Presbiterianas, Igreja Universal, Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça, Igreja Cristã, Igreja Adventista, Deus e Amor, Nazareno, Metodista, Fundamentalista, Luterana, Pentecostal, Batista, Igreja Paz e Vida, Quadrangular, Episcopal, Reformada e todas as igrejas evangélicas, aqui não citados seus nomes, com os seus líderes, pastores, missionários, evangelistas, bispos, etc. A paz do Senhor. Para o povo judeu, Shalom Adonai. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. O objetivo deste vídeo é mostrar biblicamente o valor de um soldado judeu em estado de guerra. Resumido, eu tenho um vídeo no ar, o valor de um soldado judeu em estado de guerra, no YouTube. Entre lá. Também no meu Facebook, Muniz Muniz. Escrevi também um livro. E só tirei apenas 200 unidades. Não foi publicado em gráfica. Antes de iniciarmos o assunto principal, quero trazer 5 tópicos resumidos. Primeiro, a unificação da cidade de Jerusalém, que é igual Templo dos Gentios, que é igual Lucas 21, 24. Segundo, lançando mísseis nucleares, que é igual Ezequiel, capítulo 39, versículo 6. Terceiro tópico, o arrebatamento da igreja, que é igual a queda dos Estados Unidos. Quarto tópico, a mesquita muçulmana, Domo da Rocha, que é igual um sinal. Quinto tópico, a unificação da Europa, que é igual 1 hora. E sexto e último tópico, o valor de um soldado judeu em estado de guerra, bem resumido. Primeiro tópico, a unificação da cidade de Jerusalém. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Em Lucas, capítulo 21, versículo 24a, diz: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Essa profecia de Jesus Cristo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Em Lucas, capítulo 21, versículo 24b, diz: e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
tempo dos gentios sobre Jerusalém. O que é tempo dos gentios? Tempo dos gentios significa domínio das nações gentílicas sobre a cidade de Jerusalém. Isto é, um período de tempo determinado por Deus que as nações gentílicas teriam domínio sobre a cidade de Jerusalém. Você observará que toda a matemática que Deus utilizou foi em cima da cidade de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. A história resiste a um fato, que tanto cristãos como judeus concordam que no ano 587 a.C. seja o início dos tempos dos gentios, porque naquela ocasião foi destruída pela primeira vez na história pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor. Vamos resumir. Desde 587 a.C. com Babilônia, de 538 a 330 a.C. com o Império Medo-Persa, de 330 a 167 a.C. com o Império Grego, de 167 até 476 depois de Cristo com o Império Romano, de 638 até 1099 depois de Cristo com os muçulmanos, de 1099 até 1917 depois de Cristo com os otomanos, de 1917 até 14 de maio de 1948 depois de Cristo com o domínio inglês, de 1948 até 7 de junho de 1967 depois de Cristo com a Jordânia, não se encontra na história nenhum registro de libertação da cidade de Jerusalém pelos judeus, mas a partir do dia 7 de junho de 1967 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém, a parte oriental como a parte ocidental da cidade, estão unificadas. E cumpriu-se Lucas 21, 24b. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. O Senhor Jesus Cristo predisse o dia exato, 7 de junho de 1967, o dia em que a cidade de Jerusalém inteira ficou novamente no domínio dos seus verdadeiros donos, os judeus. Isto aconteceu na Guerra dos 6 Dias. A história mostra que em 67 houve uma guerra dos países árabes com a nação de Israel. Em 6 dias de guerra, Israel venceu a guerra. Mas o interessante é que no dia 7 de junho, a cidade de Jerusalém, a parte oriental, foi unificada à parte ocidental, unindo a sua cidade à cidade de Jerusalém. Baruch Hashem. Segundo tópico: lançando mísseis nucleares. Depois que o profeta Ezequiel nos informa a queda dos inimigos do norte nos campos de Israel, conforme Ezequiel, capítulo 38, versículo de 1 ao 6, 9, de 15 a 19, e capítulo 39, de 1 a 15. O profeta Ezequiel faz uma alusão a um acontecimento de suma importância no capítulo 39 e versículo 6 diz:
e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Observe o seguinte: se a guerra é nos montes, nos mares e nos ares de Israel, como pode ser que Magog será atingida por fogo? Segundo a luz da palavra de Deus, Magog é a terra da Rússia e o território soviético está a muitos quilômetros de distância da Palestina e do Estado de Israel. Observem, anos passados, o governo soviético levantou-se contra o projeto nuclear israelense com respeito ao míssil Jericó 2. O alcance do míssil Jericó 2, de fabricação israelense, era de 500 quilômetros de distância. Então, os israelenses adaptaram o alcance do míssil Jericó 2 de 500 para 1000 quilômetros de distância. Observem, o relatório russo também informa que Israel dispõe de 3 instalações de fabricação de plutônio para fins militares. As usinas ficam no deserto de Beersheba. Essas instalações teriam condições de fabricar plutônio suficiente para a montagem de 5 a 10 bombas nucleares por ano. Observem, cada uma desta bomba com um altíssimo poder de destruição. Os russos também afirmam que em 1993 Israel iniciou o desenvolvimento de um míssil que poderá ser lançado de submarinos ou navios, permitindo-lhes atingir com grande precisão qualquer ponto do Oriente Médio. Baruch Hashem. Observem, já agora, segundo o relatório dos russos, Israel teria um míssil do tipo Shavit, capaz de levar uma pequena ogiva nuclear à distância de até 4.500 quilômetros. Conforme a opinião dos russos, através de alguns melhoramentos, Israel poderá transformar esse míssil em uma arma intercontinental com alcance de até 7.000 quilômetros. Observem, segundo a luz da palavra de Deus, o que podemos tirar de tudo isto? Segundo a transformação do míssil de 4.500 quilômetros para 7.000 quilômetros, Israel colocou um míssil na mira das indústrias e dos comércios das cidades de Moscou, Leningrado, Kiev, Minsk, Riga e muitas outras cidades soviéticas. Jesus disse, e a Escritura não pode falhar. Aleluia. Observem, e é o que vai acontecer precisamente quando a Rússia vier com quase todo o ajuntamento islâmico contra o Estado de Israel. A Rússia não só será humilhada,
fora do seu território soviético, mas também dentro do seu próprio território, sendo atingida por mísseis nucleares israelenses com devastadora destruição nas suas cidades. A Rússia será humilhada dentro e fora do seu território soviético, por um lado, e por outro lado, os Estados Unidos será enfraquecido profundamente fisicamente. Quando isto certamente acontecer, o poder e a força das nações ficará com a Europa Ocidental unificada, liderada por um judeu, Baruch Hashem. Terceiro tópico: o arrebatamento da igreja, que é igual à queda dos Estados Unidos. Observem, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 53. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Observem, o apóstolo Paulo nos quis dizer o seguinte: que nem todos os crentes salvos passarão pela morte, mas no momento do arrebatamento serão transformados. Isto nos leva a pensar seriamente nas nações que aderem ao verdadeiro cristianismo evangélico, como Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, Inglaterra, Canadá, Suécia, Finlândia, Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Islândia, Holanda, Noruega, Suíça, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Barbados, Haiti, Chile, El Salvador e Guatemala, etc. Observem, uma pesquisa nos anos 90 constatou o seguinte: os protestantes são maioria em 35 nações e compõem mais de 1,5% da população residente em mais de 111 nações no mundo. Hoje, observe, hoje nós podemos medir o quadro da seguinte maneira: naquele ano de 1990, os Estados Unidos tinha uma população de 238 milhões e 900 mil habitantes. Há, naquele ano, 700 denominações cristãs evangélicas nos Estados Unidos. Observem, os grupos protestantes estão divididos basicamente da seguinte forma: evangélicos 53 milhões e 800 mil, batistas 27 milhões, metodista 14 milhões,
Pentecostais, 11.500.000. Fundamentalista, 10 milhões. Luteranos, 8.700.000. E presbiterianos e reformados, 6 milhões. Este total é igual a 131 milhões de crentes salvos em Jesus Cristo. Observem. Sabe o que isto representa? 238.900.000 vezes 54,84% é igual a 131 milhões da população americana. Isto representa 54,84% da população americana em 1990. Se Jesus Cristo estivesse voltado naquele ano de 1990, através do arrebatamento da igreja, você sabe o que teria acontecido aos Estados Unidos? Não? Você não sabe? Eu sei. Teria acontecido um profundo enfraquecimento físico na nação mais poderosa em armamento do mundo. Você já avaliou isto? Agora, veja o que eu vou dizer. Os Estados Unidos será enfraquecido profundamente fisicamente, e os países que aderem ao verdadeiro cristianismo evangélico, como Brasil, Suécia, Finlândia, Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Islândia, Holanda, Noruega, Suíça, Coreia do Sul, Inglaterra, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Barbados, Haiti, Chile, El Salvador, Guatemala e muitas outras nações ficarão nas mesmas condições dos Estados Unidos. Porque o arrebatamento da igreja significa tirar das nações todos os crentes salvos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora, veja o que eu vou dizer. Acorda, Abraão, Isaque e Jacó, meus servos. E tu, Davi, meu amado. E tu, Daniel, meu muito amado. E Paulo, a quem escolhi. E todos os mais servos meus que estão nos sepulcros, não durará por muito tempo o vosso sono. Baruch Hashem.